Olá, meus caros. Hoje falaremos sobre um tema muito interessante: mães de aluguel. Já ouviu falar? Segue o vídeo e compartilhe. As mães de aluguel, também conhecidas como barrigas de aluguel, têm sido uma solução cada vez procurada em todo o mundo por casais que não podem gerar seus próprios filhos. Mas você já parou para pensar em como essa prática funciona e em quais países ela é mais comum? Vamos mergulhar em uma das questões mais fascinantes e polêmicas dos tempos modernos: o universo das mães de aluguel e as curiosidades por trás dessa prática que desperta o interesse de pessoas ao redor do mundo. A prática da barriga de aluguel, ou maternidade por substituição, envolve uma mulher que aceita gestar um bebê para outra pessoa ou casal. Esse bebê pode ser gerado com o óvulo e espermatozoide dos pais biológicos ou através de gametas doados. O ponto interessante é que essa prática pode variar amplamente de um país para outro, dependendo das leis, normas culturais e a própria aceitação social. Um dos países mais conhecidos por sua postura liberal em relação à barriga de aluguel é a Ucrânia. Sim, a Ucrânia. Para muitos, a Ucrânia se tornou um dos destinos mais procurados por casais estrangeiros em busca de uma mãe de aluguel. Isso se deve às leis flexíveis do país, que permitem a prática comercial de aluguel de útero. Na Ucrânia, uma mulher pode legalmente ser paga para carregar e entregar um bebê para outra pessoa. Além disso, as leis ucranianas protegem os direitos dos pais biológicos, tornando o processo mais seguro para eles, já que a mãe de aluguel não tem qualquer direito legal sobre o bebê após o nascimento. Outro país que tem atraído muita atenção nessa área é a Geórgia. A Geórgia, assim como a Ucrânia, tem legislação bastante favorável, e o processo é relativamente acessível para casais que buscam uma alternativa para a gravidez. Tanto a Geórgia quanto a Ucrânia são exemplos de países onde a maternidade por substituição comercial é legal e amplamente praticada, o que não é comum na maioria dos países europeus. Em muitos países da União Europeia, como França, Alemanha e Espanha, a barriga de aluguel é proibida ou apenas permitida em casos altruístas, onde a mãe de aluguel não recebe qualquer pagamento pelo serviço. Mas não é só na Europa Oriental que essa prática tem destaque. Nos Estados Unidos, a barriga de aluguel também é uma prática comum, especialmente em estados como a Califórnia, que é um dos lugares mais procurados por casais internacionais. Nos ESUA, assim como na Ucrânia e Geórgia, as mães de aluguel podem ser remuneradas, e as leis nos estados que permitem a prática são bastante claras quanto aos direitos dos pais biológicos. O detalhe interessante é que, nos Estados Unidos, o custo de todo o processo pode ser muito mais alto do que na Ucrânia ou Geórgia, muitas vezes ultrapassando $100 mil, o que faz com que esses países europeus sejam mais atraentes economicamente para muitos casais. Outro fator curioso é que a Índia, que já foi um dos países mais populares para a barriga de aluguel, mudou suas leis em 2015. Antes dessa mudança, a Índia era um dos principais destinos para casais que buscavam mães de aluguel, devido ao custo significativamente mais baixo. No entanto, com a mudança nas leis, agora a prática de barriga de aluguel comercial é proibida no país para estrangeiros, limitando-se a casais indianos e com regulamentações bem mais rígidas. Isso causou uma grande migração de casais que antes buscavam a Índia para países como Ucrânia e Geórgia. Mas o que leva essas mulheres a se tornarem mães de aluguel? A resposta não é tão simples. Em muitos casos, é uma questão econômica. Para mulheres em países onde as oportunidades de trabalho são limitadas ou os salários são baixos, a barriga de aluguel pode ser uma maneira de proporcionar uma vida melhor para suas próprias famílias. Na Ucrânia, por exemplo, uma mãe de aluguel pode ganhar o equivalente a vários anos de salário comum em apenas uma gestação, o que é um grande atrativo, especialmente em áreas rurais. Algumas mulheres escolhem essa profissão porque gostam da ideia de ajudar casais que não podem ter filhos de forma natural, mas a motivação financeira é, sem dúvida, um fator dominante. No entanto, é importante destacar que esse processo nem sempre é simples ou fácil para as mães de aluguel. Carregar um bebê que não é geneticamente seu pode trazer uma série de desafios emocionais e físicos. Apesar de as leis protegerem os direitos dos pais biológicos, muitas mães de aluguel relatam uma mistura de sentimentos durante e após a gestação. Algumas desenvolvem uma conexão emocional com o bebê, o
que torna a separação no final da gestação difícil. Outras, no entanto, conseguem manter uma distância emocional, entendendo que estão desempenhando um papel temporário. E você sabia que há um tipo de barriga de aluguel conhecida como gestação altruísta? Neste caso, a mãe de aluguel não recebe qualquer pagamento, exceto para cobrir os custos médicos e outras despesas necessárias. Esse tipo de gestação é mais comum em países onde a barriga de aluguel comercial é proibida, mas onde ainda há um reconhecimento da necessidade de ajudar casais inférteis. Países como o Canadá e o Reino Unido permitem apenas a barriga de aluguel altruísta. E é interessante ver como as diferentes culturas e sistemas legais abordam essa questão. Outro ponto interessante a ser discutido é o impacto da tecnologia nesse processo. Com o avanço das técnicas de reprodução assistida, como a fertilização in vitro (FIV), o processo de barriga de aluguel se tornou muito mais eficiente e seguro. A FIV permite que embriões sejam criados em laboratório e implantados no útero da mãe de aluguel, com maior precisão. Além disso, o rastreamento genético pré-implantacional agora permite que os embriões sejam testados quanto a possíveis doenças genéticas antes mesmo de serem implantados, o que aumenta as chances de sucesso da gestação e diminui o risco de complicações. Entretanto, nem tudo são flores nesse processo. O fato de que algumas mulheres se veem praticamente obrigadas a recorrer à barriga de aluguel por questões financeiras levanta um debate ético. Será que é justo que mulheres de países economicamente desfavorecidos sejam aquelas que, em sua maioria, oferecem esse serviço? Há quem acredite que a barriga de aluguel, especialmente a comercial, explora as mulheres mais vulneráveis. Já outros acreditam que, desde que haja consentimento e pagamento justo, trata-se de uma oportunidade econômica legítima. Há também a questão dos direitos da criança. Alguns especialistas argumentam que as crianças nascidas por barriga de aluguel podem enfrentar dificuldades psicológicas, especialmente se não souberem da forma como foram geradas. Outros acreditam que o amor e o cuidado dos pais biológicos são mais importantes do que as circunstâncias do nascimento. Mães de aluguel, um tema que provoca discussões acaloradas e sentimentos conflitantes. Quando falamos sobre isso, inevitavelmente surgem perguntas e dilemas éticos. Qual é o limite do que consideramos aceitável? Em que ponto a ajuda se transforma em exploração? E, acima de tudo, onde está a linha que separa a solidariedade da mercantilização da vida? Em muitos países, a gestação por substituição, ou o que popularmente chamamos de mãe de aluguel, é uma prática legalizada e regulamentada. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Califórnia se destaca como um dos estados mais permissivos nesse aspecto. Aqui a gestação por substituição é vista como um serviço e as mães de aluguel são compensadas financeiramente por seu papel. Para algumas, essa é uma oportunidade de mudar de vida, de garantir um futuro melhor para seus filhos e, ao mesmo tempo, ajudar casais que não conseguem ter filhos por conta própria. Mas será que essa relação é sempre tão simples? Na Índia, a situação é ainda mais complexa. O país se tornou um destino popular para casais que buscam mães de aluguel, atraídos pelos custos relativamente baixos e pela disponibilidade de mulheres dispostas a gestar. No entanto, essa prática levanta questões sobre exploração e desigualdade. Muitas dessas mulheres vêm de comunidades carentes e a gestação por substituição pode ser vista como uma forma de sobrevivência. Mas até que ponto isso é ético? Estamos de fato ajudando ou apenas perpetuando um ciclo de pobreza? E o que dizer da legalidade? Em muitos lugares, a gestação por substituição é cercada de regulamentações rigorosas, enquanto em outros é um terreno cinzento, onde os direitos das mães de aluguel e dos pais intencionais podem colidir. Em países como a Ucrânia, a gestação por substituição é legal e tem atraído casais de todo o mundo. As mulheres que se oferecem para essa prática são geralmente bem informadas e recebem acompanhamento médico adequado. No entanto, as histórias de exploração e abuso não estão ausentes. O que acontece quando a relação entre a mãe de aluguel e os pais intencionais não é clara? Quando as promessas não são cumpridas? A questão também se estende ao que significa ser mãe. Para algumas, a gestação por substituição é uma forma de maternidade, uma maneira de dar vida e ajudar outros a formar suas famílias. Para outras, é uma transação, algo que pode ser feito sem laços emocionais. Mas e as crianças que nascem desse arranjo?
Qual é o impacto emocional e psicológico de serem fruto de um contrato? Como elas se sentirão ao descobrir que sua mãe biológica foi, na verdade, uma mulher que foi paga para trazê-las ao mundo? E se olharmos para a perspectiva dos casais que buscam essa alternativa? Para muitos, a maternidade é um sonho, uma aspiração que se torna cada vez mais distante devido a problemas de fertilidade, questões de saúde ou a simples impossibilidade de engravidar. A gestação por substituição pode parecer a única saída, mas será que estamos prontos para lidar com as implicações emocionais e éticas que isso acarreta? No final, a questão das mães de aluguel não é apenas sobre o ato de gerar uma vida, mas sobre as complexidades das relações humanas, do amor, da ética e da moralidade. É um campo minado, onde cada passo deve ser dado com cautela, empatia e respeito. A verdade é que cada história é única, e cada escolha traz consigo um peso que não pode ser ignorado. Afinal, o que realmente significa ser mãe? E até que ponto estamos dispostos a ir para realizar esse desejo? Essas são perguntas que cada um de nós deve considerar, independentemente de nossa posição sobre o tema. Em resumo, o universo das mães de aluguel é vasto e cheio de nuances. Países como Ucrânia, Geórgia e Estados Unidos são os principais destinos para casais que buscam essa alternativa. E as motivações das mães de aluguel variam entre questões econômicas, desejo de ajudar ou ambas. Ao mesmo tempo, as questões éticas e emocionais envolvidas no processo garantem que o debate sobre a barriga de aluguel continue em alta nos próximos anos. Com o avanço da tecnologia, quem sabe como será o futuro da maternidade por substituição. Obrigado por assistirem nosso canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Comente e compartilhe com os amigos. Toque o sininho para receber mais vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.